Owen, apesar do silêncio das armas, a disputa pela narrativa continua. Por que essa carta surge justamente durante o cessar-fogo? Nicole, você está certa, isso já percebemos e tem uma longa história. Na primavera e verão de 2024, quando a guerra havia diminuído um pouco. Foi no auge dos acampamentos e campi universitários que percebemos que o ativismo nem sempre reflete o que ocorre no campo de batalha. E Nicole, você está absolutamente certa aqui. Um ótimo exemplo. Estamos em um cessar-fogo. Houve uma verdadeira diminuição das tensões, uma verdadeira desescalada. Agora vemos uma carta assim, que não diz que Israel está mirando hospitais, mas usa o presente perfeito, tem atacado, certo? Fala sobre negar ajuda, sendo verdade ou não. Afinal, o que está acontecendo? Claro, quem assina isso, sejam organizações, médicos ou celebridades, pode acreditar nisso, mas há também uma estratégia envolvida. Essa é uma forma econômica de se conectar com grupos importantes para você. Você pode assinar uma carta como essa sem grande custo para si. Israel enfrenta dificuldades com os jovens nos Estados Unidos da América, apesar de conseguir se conectar com eles. Isso ocorre em todos os partidos, mas é mais forte entre a esquerda. Talvez esse seja o público que querem alcançar, e essa é uma forma fácil de fazê-lo. Nicole, você tem razão, isso deve permanecer por muito tempo. Ainda tenho esperança de que, com a guerra perdendo destaque e outros temas surgindo nas notícias, a situação mude. Que possamos começar a ver uma redução lenta e gradual no ativismo anti-Israel. E talvez algum dia, talvez algum tipo de recuperação para Israel na opinião pública americana. Mas você está absolutamente certo, isso tem um efeito muito mais duradouro do que em outras áreas, e a guerra, por assim dizer, vai terminar nesse campo muito tempo depois de ter acabado. Gosto do seu otimismo, Owen, mas como disse, a carta destaca o acesso humanitário. Agora, General-Major, fale sobre seu trabalho com o COGAT. Você conhece muito bem essas entregas de ajuda humanitária neste momento. Já se passaram 3 meses desde que o cessar-fogo entrou em vigor. A passagem de Rafah ficou fechada para a maioria das entregas de ajuda, mas na maior parte elas estão acontecendo através da passagem de Karim Shalom e da passagem de Eras. É verdade que Gaza precisa de mais ajuda humanitária? Antes de tudo, me desculpe, mas vou aproveitar uma grande oportunidade. Sugiro que essas celebridades façam uma viagem aos locais israelenses perto de Gaza para mostrar o que ocorreu. O dia 7 de outubro de 2023 e o que infelizmente se deteriorou desde então, levando ao que eles estão escrevendo agora. Em segundo lugar, depois de 2 anos, eu acho que o que está vindo de Rafah para dentro de Gaza são realmente centenas de caminhões container duplos entrando para fornecer apoio a Gaza. Desde então, sabemos que a maior parte vai para a área controlada pelo Hamas. Em segundo lugar, quando se trata da área que chamamos de leste até a linha amarela, está sob responsabilidade. E até agora estamos sentindo falta de uma das nossas pessoas que não voltou de Gaza. O nome dele é Ranvili. Segundo o acordo, enquanto ele não voltar, não avançaremos para a segunda etapa que Trump deseja. A segunda questão é o fato de que essas organizações de ONGs estão cientes de que os Estados Unidos, Israel e até mesmo o Egito estão em um processo de mudança. Quem será o fornecedor e entrará em Gaza? Eu falo sério quanto à profissionalidade deles, alguns deles, mas a maioria está apenas tentando sobreviver nessa área. O tempo da UNRWA, o tempo de outros tipos de organizações assim já passou. E precisamos de outro tipo de mecanismo para fazer isso, que até agora os Estados Unidos não produziram. Por quê? Porque até agora o Hamas está desarmado em relação ao fato de que Israel perdeu a guerra de deslegitimação em todo o mundo. É isso. O que eles estão fazendo agora é tentar manter a missão delegada a Israel. Para continuar com isso, temos que melhorar a nossa maneira de mostrar isso ao mundo. Não vamos ficar na defensiva. Não faremos uma mudança radical, mas algo em torno de 30 graus, pois isso levará anos. O principal é a segurança. O que eles escrevem agora não tem base na realidade e está desconectado do que ocorre. Israel tem que ser muito firme no fato de que não vamos aceitar um segundo Estado sem retorno. Grand Grill sem um desarmamento.
Chamas e então continuamos como está agora, permitindo que o Jeff entre com centenas de caminhões. E eu estou te dizendo, você não ouve falar de uma crise de problemas de um povo que está com fome ou algo assim. Em Gaza há o suficiente e nenhum controle. Infelizmente chama assim. Uma última coisa a dizer, olha, isso novamente nos mostra o quão importante é em termos da luta pela opinião pública. Claro, a forma de explicar como Eitan disse corretamente, mas também os méritos da política. A recusa de ajuda humanitária por Israel nos prejudicou internacionalmente, muitas vezes sem ganhos claros de segurança. Em partes da guerra, pensou-se que negar ajuda humanitária daria vantagem a Israel sobre o Hamas. Vimos o oposto, negar ajuda deu vantagem ao Hamas sobre Israel novamente. E quem assinou essa carta não representa o centro da opinião pública americana. Obviamente não, esses são os ativistas mais radicais, mas entre o centro da opinião pública americana vimos o quanto essa questão importa. Claro, para os planejadores israelenses, isso precisa ser visto como parte de um quadro maior. Mas, novamente, isso tem sido importante e continuará sendo importante. A guerra fez Israel manter responsabilidade sobre o que entra em Gaza, algo que não mudou desde 6 de outubro. Com certeza, né? Owen Alterman e o Major General Eitan Danko, obrigada por essa análise e por uma conversa importante, como sempre. Obrigada. Obrigado. 3 homens se passaram por soldados das Forças de Defesa de Israel para cometer um assalto na Cisjordânia. Sim, segundo a polícia, esses 3 suspeitos na tela teriam se passado por soldados, usando uniformes das Forças de Defesa de Israel, coletes táticos e armas. Eles chegaram a uma joalheria em Hebron. Eles teriam invadido a loja, roubado mercadorias e fugido. Não se preocupe, as forças de segurança israelenses logo prenderam os 3 homens, um palestino e 2 beduínos israelenses. Eles são investigados pela polícia israelense. A comunidade judaica do Mississippi ficou abalada após ataques à sua maior e mais antiga sinagoga. Stephen Spencer Pittman, 19 anos, está sob custódia federal após confessar ter incendiado a sinagoga Beth Israel. Se for condenado, ele pode pegar de 5 a 20 anos de prisão. Aos 24 anos, a apresentadora Emily Francis traz mais informações. Autoridades divulgaram imagens do suspeito mascarado jogando líquido com gasolina no chão da sinagoga Beth Israel antes de incendiar o local. Os restos queimados da sinagoga de 165 anos lembram que crimes de ódio antissemita estão crescendo. Também estamos lidando com um ataque realmente atroz, o antissemita contra a comunidade judaica na Austrália. Acho que uma das questões principais aqui é que muitas pessoas da comunidade judaica não pensam em se isso vai acontecer, mas sim em quando vai acontecer. E eu acho que isso é apenas um alerta. Esse quando pode estar mais perto do que queremos. O FBI prendeu e acusou Stephen Spencer Pittman de destruir ou danificar um prédio com fogo ou explosivo. O jovem de 19 anos afirmou ao FBI ter escolhido a sinagoga por suas ligações judaicas e chamou-a de Sinagoga de Satanás. Só quero que a comunidade Beth Israel saiba que a cidade de Jackson está ao lado dessa comunidade. Então, um ataque contra a sinagoga é um ataque contra todos nós. Diz a congregação, 2 no total. Um Torá que sobreviveu ao Holocausto e estava protegido por vidro não foi danificado no incêndio. Estamos bem em frente a Beth Israel U e temos uma relação longa e afetuosa com essa congregação. Líderes cristãos e fiéis condenam o ataque e defendem a relação de quase 2 séculos com judeus do Mississippi. Eu acho que é um ataque ao povo de Gold, que é um crente. E eu quis vir e ajudá-los. Demonstrar união e apoio à comunidade com amor e importância. A congregação Beth Israel foi a primeira sinagoga do Mississippi, fundada em 1860, pouco antes da Guerra Civil. Na época, só 15 famílias judias viviam na cidade. Este não é o primeiro ataque antissemita ao templo. Em 1967, a Ku Klux Klan bombardeou ela e atacou a casa do rabino, mostrando que a história se repete. Eles querem se reunir aqui e atravessar juntos, estar juntos. Eles têm um lugar. É importante que pessoas de fé defendam que o amor supera o ódio. O presidente israelense Isaac Herzog alerta sobre o êxodo silencioso de jovens famílias cristãs de Israel, tema pouco discutido.
Durante sua recepção anual para líderes religiosos em Jerusalém, Herzog afirmou que os cristãos pertencem ao local e que Israel deve garantir segurança, acolhimento e proteção a todas as comunidades. Ele também apontou os acordos de Abraão como um modelo de paz e prosperidade na região. Vamos conversar com o padre Rafik Nara, bispo de Nazaré, que fala direto de Nazaré, Israel. Padre, obrigado por participar desta edição de hoje à noite. Quero começar falando sobre o êxodo mencionado pelo presidente, alertando sobre jovens famílias cristãs deixando Israel. Na Galileia, onde o senhor está, ouviu algo das famílias em Nazaré? Elas têm alguma preocupação? Muitas famílias estão partindo, essa é a realidade. Talvez não seja do conhecimento de muitos, mas nos últimos anos, muitas das melhores famílias que temos estão partindo por causa da insegurança. Primeiro, você sabe, o presidente, quando fez seu discurso, falou sobre a importância de fazer com que as comunidades cristãs se sintam acolhidas e seguras, e eu acho que essas são as duas expressões, seguras. Estava lendo há 2 dias. Então, estávamos no dia 11 de janeiro e já tinham sido mortas 50 pessoas na sociedade árabe em Israel, 15 pessoas só nos primeiros 11 dias do ano. Essa violência na sociedade árabe faz as pessoas partirem. Muitas das nossas pessoas estão indo embora ou nos melhores casos, seria para Nofa, Galil ou Haifa, mas muitas das nossas famílias vão para a Grécia, para o Chipre, para outros países, ou compram casas para seus filhos, porque eles dizem, sentimos que não há futuro para nossos filhos neste país. É muito triste para nós como cristãos e para Israel. Essas preocupações com a segurança são novas? Há algo que está mudando e fazendo com que eles se sintam ainda mais inseguros do que em relação às preocupações de segurança do passado? Sabe, no ano passado, em 2025, mais de 250 pessoas foram mortas na sociedade árabe por causa de todo esse fenômeno das famílias do crime. Sentimos que as forças de segurança e o governo de Israel poderiam fazer melhor. Quero dizer, nosso povo está desesperado por causa dessa violência contínua. Sabe, todo dia sob o sol, você acorda de manhã, lê nas notícias ou ouve na rua que mais uma pessoa, 2 pessoas foram baleadas e assim por diante. Então existe essa violência, mas não é o único motivo. Também, a segunda coisa, o que o presidente diz que nosso povo deve se sentir bem-vindo. E eu acho que cada vez mais depois de 7 de outubro, muitos do nosso povo não se sentem bem-vindos. Hoje é mais difícil para cristãos e árabes estrangeiros conseguirem emprego em Israel. E às vezes ouvimos discursos, desculpe dizer, mas discursos de ódio. Não todos os israelenses, realmente não estou falando de todos os israelenses, mas existem grupos radicais que estão espalhando discursos que apresentam de forma muito negativa as comunidades árabes e também as comunidades cristãs. Então, por essas razões, eu acho que muitas das nossas famílias, aquelas que querem viver em paz, sabe, aquelas que querem ter uma vida tranquila, que seus filhos tenham diplomas gratuitos e possam realmente utilizá-los. Servir ao país em que vivem. Então é isso, essa é a situação. Então, o que precisa acontecer? Então, quais medidas você pediria ao governo israelense para realmente ajudar essas comunidades cristãs a permanecerem, se sentirem seguras e bem-vindas? Bem, antes de tudo, parar com a violência. Eu sei que para parar com a violência existem 2 dimensões que temos como comunidades árabes. Trabalhar na educação em nosso meio, não podemos dizer que é só o governo que não está fazendo seu trabalho, nós também precisamos trabalhar na educação. Mas não é só isso, também o governo. As forças de segurança, que conseguem fazer tantas coisas para proteger tantas pessoas no país, poderiam fazer muito mais para proteger nossa população. Famílias criminosas são conhecidas, então certamente algo melhor pode ser feito. E também mudar a forma como falamos sobre as comunidades não judaicas em Israel. Mais uma vez, não estou falando de todo mundo, não estou falando do presidente, não estou falando de muitas pessoas boas em Israel, mas existem grupos radicais que estão desenvolvendo um tipo de discurso de ódio e isso precisa ser interrompido. É muito perigoso para todos, comunidade judaica, árabe, cristãos, muçulmanos e para a reputação do povo israelense no mundo.
Porque essas notícias são ouvidas lá fora. E é doloroso para mim que as pessoas aqui fora saibam que, em Israel, os cristãos às vezes têm que sofrer com essas coisas. Quanto à segurança, esse é um lado relacionado às autoridades, mas como você lida com isso? O discurso difundido por alguns setores da sociedade israelense. Bem, você sabe, algumas pessoas você realmente tem que pará-las. Simples assim. Quero dizer, há um problema de educação neste país, em todos os lados. Respeite o diferente e os outros. Todo mundo tem seu próprio lugar nesta terra, então é uma questão ampla, é também uma questão de educação, de justiça para todos, de compaixão pelos outros. Sabe, o discurso em Israel era bem diferente anos atrás. Nesses últimos anos, você ouve muita violência, não só contra árabes ou cristãos, mas até mesmo dentro da sociedade judaica. Discursos cheios de ódio nos dividem e participamos disso. Espero que algo mude, pois não é normal. Padre, pode encerrar com uma mensagem de esperança? Por que está aqui e o que lhe dá esperança para ficar em Israel? Estou aqui para servir meu povo. Sou bispo e amo a todos, não apenas meu povo. Quero dizer, tenho muitos amigos judeus, realmente amigos muito queridos, toda a comunidade árabe com quem convivo. Temos muitos bons amigos muçulmanos. Visitamos eles nas festas e eles vêm a Nazaré. Temos todas as comunidades cristãs variadas. Esta terra é muito rica e importante para muitos, e quando os peregrinos sonham em visitá-la, agradecemos a Deus. Eles estão voltando nas últimas semanas e sempre os incentivamos dizendo: venham, aqui é seguro, venham para este país. Às vezes, só uma palavra já traz esperança. Isso basta. Cada um pode mudar a situação com um sorriso, com uma palavra boa para os outros, estabelecendo contato com os outros. Não é só questão de governo, somos todos nós. Sim, um sorriso pode ter grande impacto, vindo de baixo para cima. Por isso, é importante ouvir vozes como a do seu pai. Obrigada por estar conosco na I24 NEWS English hoje, Rafik Nahra. Mudando de assunto, já caçou pérolas? Agora isso é possível nos Emirados Árabes Unidos. A apresentadora Natasha Kirchhoff conta a história. Antes do petróleo e arranha-céus, as pérolas moldaram o Golfo Pérsico e hoje visitantes dos Emirados Árabes Unidos podem conhecer essa história. Em Ras Al Khaimah, turistas embarcam em um barco rumo à Casa da Pérola, uma fazenda de pérolas flutuante que oferece uma viagem ao passado dos Emirados Árabes Unidos. Hoje, vocês vão para a Casa da Pérola, construção flutuante na Lagoa de Aram. No caminho, talvez vejam camelos na praia da Ilha Khalil. Abaixo da superfície da água, redes de ostras ficam penduradas silenciosamente aqui, fazendo parte de uma operação de cultivo de pérolas que também se tornou uma aula prática de história. Recebemos convidados e explicamos nossa história e cultivo. Antigamente, os emiratis sobreviviam mergulhando para coletar pérolas. Mostramos as pérolas classificadas, abrimos ostras para encontrá-las e explicamos sua formação. Por séculos, a coleta de pérolas sustentou a vida nos Emirados Árabes Unidos. Homens mergulhavam no Golfo sem oxigênio, arriscando tudo para sustentar suas famílias. O mergulho para a coleta de pérolas e a criação de camelos eram as principais fontes de renda para os Emirates. Mas 1940 foi o último ano do mergulho. Depois de 1940 não houve mais mergulho. O principal motivo foi a descoberta do petróleo. Hoje, a produção de pérolas substituiu o trabalho perigoso. E visitantes podem ver a diferença de perto. Pérola natural. De 100, só uma pérola é encontrada. Na criação, a chance é de 60. O passeio vai além da água. As pérolas colhidas viram joias, unindo o artesanato moderno ao antigo comércio da ostra ao colar. Esta fazenda flutuante não trata só de pérolas, mas de preservar a história que moldou os Emirados e convidar o mundo a vivê-la. Imagens peroladas para encerrar esta última edição do resumo na I24 NEWS em inglês. Acesse a I24 NEWS em inglês ou nossas redes sociais para se informar sobre Israel, Oriente Médio e o mundo. Até a próxima, sou Nicole Zedek, obrigada por assistir.
Olá, bem-vinda ao Innovation. Sou Lynn Plashmeyer, sua apresentadora. Obrigada por acompanhar. Agora, a vida já é difícil. Neste episódio, vamos mostrar gadgets que facilitam nosso dia a dia. Antes, os destaques. Prepare-se, essas tecnologias vão mudar sua vida, como uma cama inteligente que ajusta o colchão quando você ronca. Vamos te levar à maior feira de tecnologia do mundo, em Las Vegas, onde empresas mostram suas capacidades. A moeda Lynn foi criada pelo Joe Brown na semana passada como exemplo de fraude em criptomoedas, mas agora estão negociando uma moeda com meu rosto. É golpe ou vale o investimento? Eu acho que temos em mãos a cama mais sofisticada que existe atualmente no mercado, com vários sensores instalados dentro da cama. Esses sensores estão lendo seus dados de sono e acumulando-os em um arquivo no final do dia, que fornece e analisa para você. Como foi o seu sono, se foi bom, se foi longo, você sonhou com tudo isso e, claro, se você roncou. E todos esses dados ajudam você, no final, a procurar um especialista e analisar isso para lhe dar recomendações sobre como dormir melhor. Além disso, a própria cama pode ser ajustada para a posição em que você dorme de forma mais confortável, seja para ler, assistir televisão ou simplesmente se sentir melhor na cama. Tudo isso pode ser feito por meio de um aplicativo no seu celular ou pelo controle remoto que está conectado à cama. E é mesmo. Até que ponto isso pode melhorar seu sono? Dormir é, eu diria, uma das atividades mais importantes do ser humano. Isso te energiza. Você passa 30% do seu tempo na cama e, por causa disso, a posição em que você fica na cama é muito importante. De acordo com sua cama, seu tamanho corporal, de acordo com seus métodos de dormir, com a forma como você costuma dormir, de lado, de costas ou de bruços, você pode ajustar conforme isso. Você pode ajustar a posição da cama com um toque, ela te leva para a posição que é a melhor para o seu sono. Você acha que no futuro todos usaremos camas inteligentes? Vai ser claro, vai estar muito mais desenvolvida. Eu acho que no futuro vai ser mais conectada. Através de uma inteligência artificial, tecnologias que vão analisar seu estado mental, sua posição corporal e vão agir automaticamente de acordo com o perfil. Isso está nos motores. Uau, como você disse, 30% do nosso tempo passamos na cama, o que é muito. Você acha que sua tecnologia é exclusiva de Israel? Não, essa é uma tecnologia internacional. Acho que essa é uma das empresas líderes mundiais nessa tecnologia. Mantemos isso em Israel, sendo os únicos com essa tecnologia avançada no país. Bem, com a ameaça de uma nova guerra com o Irã se aproximando, levamos você ao Hospital Soroka, na Universidade Ben Gurion, que foi atingido durante a guerra Israel-Irã em junho passado. Com o raciocínio rápido dos estudantes, 5 anos de pesquisa sobre diabetes, doenças inflamatórias e distúrbios metabólicos foram salvos. Um trabalho que pode ajudar milhões de pessoas, já que a pandemia global de doenças relacionadas ao sedentarismo continua a crescer. Nossa repórter Emily Francis conferiu para você. Na manhã de 19 de junho, mísseis balísticos do Irã atingiram o maior hospital de Israel no Negev. Milagrosamente, dezenas de pacientes do Hospital Soroka foram salvos, mas 8 salas de cirurgia e 6 laboratórios de pesquisa foram destruídos. Tínhamos os sprinklers funcionando em alguns dos tubos na sala, sabe? Água e esgoto, tudo tinha explodido. Então entramos, 20 centímetros de água lá, todo tipo de coisa na água. Eu não quero falar sobre isso.
incluindo 5 anos de trabalho científico importante, liderado pelo professor Ehud Ohana, da Universidade Ben Gurion. Graças à ação rápida dos estudantes, muitas amostras biológicas foram salvas. Amostras que impulsionam avanços no tratamento do diabetes e de doenças inflamatórias e metabólicas. Doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais em geral, colite. Há várias indicações de que o metabolismo está envolvido, inclusive artigos do nosso grupo mostrando metabólitos específicos elevados em pacientes com doença de Crohn e colite no intestino e no sangue deles. E sabemos que esses metabólitos estão ligados à inflamação crônica. Em verde e amarelo você vê, na verdade, as proteínas, as moléculas que ficam nas membranas das células. Este é o robô real que pega a glicose do ambiente extracelular, do ambiente externo para dentro da célula, para que ela seja usada no metabolismo, na produção de energia. Cerca de 500 milhões têm diabetes tipo 2 no mundo e mais de 1 milhão morrem anualmente. Até 8 milhões têm doença de Crohn no mundo, 1 milhão nos Estados Unidos da América. Em um futuro da medicina de precisão, talvez possamos detectar pacientes geneticamente propensos que ainda não estão doentes, mas que podem adoecer em alguns anos. E então talvez usemos isso como um pré-tratamento para prevenir, o desenvolvimento completo da doença. Realmente queremos ver o atraso na presença do NACT. O professor Ohana e equipe publicaram descobertas no Nature Communications. A pesquisa mostrou que várias doenças inflamatórias imunológicas estão ligadas ao metabolismo. Ao reduzir os níveis desses metabólitos, acreditamos que a inflamação crônica diminuiria e os sintomas desapareceriam. Descobriram que o segredo está no fígado, o segundo maior órgão do corpo. O fígado é uma grande fábrica metabólica capaz de metabolizar. Ele pode transformar o açúcar em vários outros metabólitos e eliminá-lo do sangue, que é exatamente o que queremos alcançar em pacientes diabéticos, porque pacientes diabéticos têm altos níveis de açúcar no sangue. E descobrimos que se você interfere nesse mecanismo, algo notável acontece. As células do fígado passam a absorver de 3 a 4 vezes mais açúcar que o normal. Não só as células trocam informações, mas também moléculas dentro delas. Elas meio que se tocam para enviar sinais umas às outras. E ao fazer isso, elas coordenam quais e quanto de metabólitos específicos serão transferidos para elas, com células e moléculas se comunicando entre si. Essas mentes brilhantes buscam soluções futuras para reduzir sintomas da doença de Crohn e possivelmente tratar o câncer. Na verdade, agora estamos desenvolvendo moléculas específicas que entrariam em todas as células e, ao fazer isso, vamos prejudicar especificamente a função, até mesmo matar células cancerígenas, enquanto as outras células conseguirão lidar com essas moléculas e permanecerão ilesas. Embora ainda seja cedo para testes clínicos e implementação, cientistas israelenses já preparam o caminho para ajudar o mundo. Emily Francis, agora a Consumer Electronics Show, maior vitrine mundial de novas tecnologias, ocorre esta semana em Las Vegas. Quase 4.000 expositores mostraram desde robôs até gadgets inovadores, alguns com inteligência artificial e outros não. Quais as principais tendências da Consumer Electronics Show 2026? Veja a seguir. Inteligência artificial, essas duas letras estão em todos os lugares neste evento global de tecnologia e inteligência artificial. Dizem que a inteligência artificial vai se infiltrar em nossas vidas, especialmente por robôs, com opções para todos, de pequenos robôs que ajudam nos esportes a outros maiores que fazem compras. Este é o cenário do varejo apresentado aqui. Eles operam de forma autônoma em lojas de varejo e conveniência, onde os clientes fazem pedidos e eu posso recebê-los. Não busque o produto que eles recebem. Eles também trabalham em armazéns, fábricas e farmácias. A inteligência artificial não está só em robôs, mas em casa, até em chuveiros que adaptam a água ao seu tipo de pele.
Máquinas de cortar cabelo fazem cortes perfeitos em até 15 minutos controladas por aplicativo. À primeira vista, este gadget pode parecer um pirulito comum, é só plugá-lo para ouvir música. Agora, escolher cor de esmalte ficou no passado, pois você pode mudar quando quiser. Sem mais esmaltes, removedor ou esperar unhas secarem à noite. Você vai sair para um encontro, está usando um vestido vermelho, muda a cor das suas unhas para vermelho. Você pode fazer isso milhares de vezes, repetidamente, sob demanda, sempre que quiser. Tudo o que você precisa são nossas unhas e um aplicativo para iPhone. Algumas dessas inovações podem parecer supérfluas, enquanto outras salvam vidas. Pegue este scanner gigante, por exemplo. Isso poderia enganar pessoas a investir e, veja, alguém criou o Lincoin. Mas antes de começarmos, vamos refrescar sua memória. Criar uma criptomoeda pode levar só 5 minutos usando uma blockchain existente que registra transações. Só é preciso um nome marcante, tipo Lincoin, limitar a oferta de imagens e pronto, você criou um novo token de cripto, pois é muito fácil. Dezenas de milhares de pessoas já criaram as suas próprias, mas como você pode fazer a sua se destacar na multidão? A resposta é torne-a viral. Então, Joe, e o Lincoin? Passamos a semana tentando entender esse fenômeno. Já descobriram o criador? Sim, sabemos. Antes de tudo, é um prazer estar diante do ícone Lincoin no jogo das criptomoedas. No meme chamado de congratuladores? Com certeza, sim. Então, acordei alguns dias depois que o segmento foi ao ar, com uma enxurrada de mensagens dizendo que isso realmente tinha sido realizado. É quase como se as pessoas tivessem visto sobre o que eu estava alertando e pensassem, ok, vamos tentar praticamente provar que ele está certo. E de certa forma, foi mais ou menos assim que aconteceu. Isso passou por uma jornada muito interessante. O Lincoin começou bem devagar e de repente atingiu um pico enorme. Subiu 8.500, o que é um nível absurdo. Em apenas 24 horas... O recorde do Bitcoin em 24 horas é de cerca de 40 de aumento. De jeito nenhum. Então isso mostra que superou 8 mil. Se você investisse $1.000 e sacasse no momento certo, ganharia 85 mil dólares. É absurdo, eu sei, e esse era meio que o ponto que eu estava tentando mostrar no meu texto original sobre como isso é desregulamentado. Porque mesmo tendo atingido esses picos, ele teve quedas enormes em poucas horas, perdeu de 80% a 90% do seu valor e desde então tem ficado mais ou menos nesse nível. Mas para responder à sua pergunta sobre quem fez isso, eu descobri quem foi a pessoa que criou para entender por que ela fez isso e se seria um golpe. A pessoa que fez isso usa o pseudônimo de Trax. Ele é um homem franco-tailandês que assistiu ao segmento. Ele criou isso porque achou que seria uma narrativa engraçada e, para ser justo, li e é realmente engraçado. Mandou bem, Trax. Mas ele disse que, como esse era um canal de notícias que falava mais sobre os aspectos negativos das meme coins, e é uma comunidade tão grande e, até certo ponto, pode ser lucrativa, ele achou que essa seria uma boa narrativa para seguir. Eles chamam isso de lei, a história por trás disso. Então ele tentou criar isso, fazendo isso imediatamente, para que investindo cedo pudesse ganhar algum dinheiro. Ser quando isso atingir o seu auge. Mas esse é o problema em questão. Não sei muito sobre Trax, nem quanto dinheiro ele ganhou. Não sei se é golpe ou fraude. Das pessoas com quem conversei e que são conhecedoras da comunidade de moedas meme, elas dizem que muitas delas são fraudulentas. Muitas são criadas por pessoas mal intencionadas que querem fazer exatamente isso. Até hoje vemos isso como com Eric Adams, ex-prefeito de Nova York, que criou uma moeda meme e depois retirou quase toda a liquidez, derrubando a moeda rapidamente. Mas esse é o problema, nós não sabemos quem fez isso, não sabemos quais são as intenções dessas pessoas. Centenas de milhares de dólares em Lincoin foram negociados na última semana, talvez quase 1 milhão. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro que algumas pessoas podem ganhar, mas também é muito dinheiro que algumas pessoas podem perder. E nós não somos responsáveis, então, para os telespectadores em casa, nós não somos responsáveis por isso. Não é nossa criação, nós não somos. Olha, se você quiser... Se quiser, invista em Lincoin. Mas, na minha opinião, é como apostar todo o dinheiro no zero da roleta de um cassino. Sim, é possível ganhar muito dinheiro, mas é um grande risco. Invista só o que pode perder e não use todas as suas economias. O cara da Trax com quem você falou, ele também disse que doaria para Auschwitz? Então isso foi uma maneira dele me provar que isso seria pode ser usado como uma força para o bem.
as moedas meme, existe um site chamado Bags FM que basicamente faz com que qualquer taxa de transação da moeda meme que as pessoas colocam possa ser usada para dar dinheiro ao criador ou ao desenvolvedor. Ele me ofereceu, mas recusei por razões éticas. Sugeri que doasse para a caridade, indicando uma instituição de conscientização sobre o Holocausto. Por causa do Bags FM, precisa passar por uma conta do X, então está sendo feito pela conta do Museu de Auschwitz. Avisei como eles podem receber o dinheiro e aguardo resposta. Mas é uma forma possível de arrecadar fundos, não é a forma mais preferida de arrecadar fundos, se eu for completamente honesto. Não, parece muito isso. Você tem que passar por muitas etapas. Muitas etapas? Sim. Múltiplos limites legais. E também... Sim. A legality, and it can cost muito dinheiro se jogarem certo, não é? Vale a pena investir em mim? Ainda não temos certeza. Você sim, Lincoln. Isso é decisão do espectador. Joe Brown, muito obrigada por criar, por ter a ideia do Lincoln, por estar conosco, para expandi-la, por estar conosco. Sim, de nada, vamos em frente. A Uber está enfrentando milhares de processos por agressão sexual em todos os Estados Unidos. Esta semana, um julgamento no Arizona pode definir se a empresa será responsabilizada pelos ataques de motoristas. Relato de Natasha Kertruck. Toda mulher já passou por isso, cansada, talvez tenha bebido, é tarde e só quer chegar em casa segura. Então você abre um aplicativo, chama um táxi, confere a placa, manda para uma amiga. Senta no banco de trás. Você confia que esse estranho foi verificado, monitorado e é seguro ao te levar para casa. Agora, imagine essa corrida virando o seu maior medo. Isso é o foco de um importante julgamento esta semana, no Arizona, Estados Unidos da América. Isso pode mudar o futuro dos apps de carona. A Uber está enfrentando um processo por agressão sexual movido por uma mulher chamada Jaylene Dean, que diz que pediu uma corrida pelo aplicativo e foi estuprada pelo motorista. Este é o primeiro julgamento federal para avaliar se a Uber pode ser legalmente responsabilizada por agressões em sua plataforma, com grandes consequências. A Uber enfrenta mais de 3.000 processos parecidos nos Estados Unidos da América, e este é considerado pelos advogados um caso teste ou de referência. O veredicto pode influenciar milhares de casos e o valor que a Uber terá que pagar. Agora, a Uber afirma que motoristas são independentes, não funcionários, e por isso não deve ser responsabilizada por crimes cometidos por eles. A mulher que processa a Uber afirma que a empresa sabia das agressões sexuais na plataforma e não tomou medidas para proteger os passageiros. Não é a primeira vez que a Uber passa por isso. A empresa foi criticada por anos quanto à verificação de motoristas, sistemas de segurança e uma cultura que priorizava o crescimento em vez da proteção, segundo críticos. A Uber agora diz que a segurança é fundamental. Eles destacam novas ferramentas criadas: verificação de corrida, gravação de áudio-vídeo, botão de pânico e relatórios de segurança pública. Esse caso vai além da Uber. A Lyft, principal concorrente, e outros apps de carona também enfrentam processos parecidos. Eles mudaram como as mulheres circulam nas cidades, principalmente sozinhas à noite. Não vendem só conveniência, mas confiança. Mas esse julgamento está fazendo uma pergunta difícil. Quando uma plataforma de tecnologia coloca pessoas juntas em carros e lucra com isso, quanta responsabilidade ela tem quando essa confiança é violada? Porque, como esse caso prova, para milhões de mulheres esse medo não é teórico. Então vamos realmente ter que esperar para ver o que vai sair desse julgamento. Natasha Kershik ali. Na semana passada, informamos que mulheres e crianças eram despidas no Grok, gerando grande indignação nacional. Além do país, outros lugares já tomaram medidas. Para as últimas notícias de tecnologia, estou com a correspondente da I24 NEWS, Jodi Nazelevitz. Jodi, o que mais pode nos contar? Como você disse e também mencionamos na semana passada, GR-OK tem enfrentado muitas críticas por produzir conteúdo explícito, conteúdo obsceno envolvendo mulheres e crianças. Malásia e Indonésia bloquearam temporariamente o Grok em seus países. Ao mesmo tempo, o Reino Unido investiga e pode acionar legalmente o chatbot. X disse que iria limitar os recursos de geração e edição de imagens. Governos afirmam que se sua inteligência artificial gera material obsceno, não basta ignorar e alegar que é apenas uma ferramenta. Então, o que realmente está em jogo aqui é se as plataformas de tecnologia são legalmente responsáveis pelas imagens e coisas que suas IAs criam.
Então, isso pode realmente forçar as empresas de inteligência artificial do mundo todo a construir sistemas muito mais seguros e rígidos, ou enfrentar a possibilidade de serem totalmente expulsas dos mercados. Por outro lado, percebi que Estados Unidos da América e GROK ampliam sua cooperação, ficando totalmente no lado oposto do espectro. Sim. Eles acham isso uma bobagem e o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, foi ainda mais longe. E agora ele está implementando a GROK nos sistemas do Pentágono e ela estará operando lá em breve, segundo ele. Isso surge da necessidade de acelerar as inovações tecnológicas no Pentágono e nas Forças Armadas, sem as restrições ideológicas que você pode enfrentar com trabalhadores humanos. Uau, no Pentágono, ainda por cima, isso é bem diferente, assustador mesmo. Depois vamos falar de religião, pois a inteligência artificial também está influenciando a fé, mas não de maneira positiva. Não, eu até dei uma risadinha com essa aqui. Pastores em todos os Estados Unidos e até mesmo nas Filipinas estão tendo sua imagem provavelmente usada em vídeos gerados por inteligência artificial, que estão sendo usados para enganar suas próprias congregações. Um padre chegou a ter vídeos seus circulando online, incentivando os seguidores a pagarem por sermões e sessões de oração com ele, usando não só dinheiro, mas até criptomoedas. Os vídeos DEFA usavam até imagens sombrias, como ampulhetas, para transmitir urgência e incentivar a compra imediata. Como esses pastores transmitem ao vivo o tempo todo, há um fluxo constante da imagem deles circulando, o que facilita muito para os golpistas pegarem os vídeos, os rostos e as vozes deles e criarem vídeos falsos. Esses sermões falsos estão viralizando e milhões acreditam que são reais. Só ter fé não basta. Obrigada, Jody Nazilovich, por explicar isso pra gente. Obrigada por me receber. Então é tudo o que temos tempo para hoje. Eu sou sua apresentadora, Glenn Blockmeyer. Junte-se a nós na próxima semana para um novo episódio de Innovation. Vamos te levar para Dubai, onde uma empresa israelense faz sucesso. Obrigada por assistir e tenha um ótimo dia, direto de Tel Aviv. Primeiro, uma imagem. Mas na reportagem. Nos próximos dias. Perspectiva única entre línguas e culturas, revista de notícias I24, seleção especial das melhores reportagens para você. Assista a I24 News toda quinta-feira. Como você recebe suas notícias? Como saber quais fontes são confiáveis? E para ter uma visão clara de toda a história, você precisa de uma análise desse fluxo constante de eventos. Principais notícias, listas de especialistas da AIL e jornalistas trazendo vozes reais do local. Nós explicamos tudo no resumo Fique por Dentro dos Fatos, mantenha-se informada e seja uma voz da razão, pelo Oriente Médio. Acompanhar os acontecimentos no Oriente Médio pode ser difícil, por isso lançamos um novo programa para te ajudar a entender melhor. Junte-se a mim toda quarta-feira para uma conversa aprofundada, onde analisamos as questões centrais que envolvem a região. O dia 7 de outubro iniciou vários acontecimentos. Os inimigos de Israel estão enfraquecidos, mas não derrotados, e o equilíbrio de poder muda.